Salve, salve, meu querido torcedor, tudo certo? Bom dia, estamos começando mais um Palmeiras em Campo aqui na plataforma do YouTube. Então, cara, tem bastante coisa. Tem o Palmeiras podendo escalar um time alternativo na Libertadores, né? Já tendo meio que garantido a vaga para as quartas de finais. Movimentações no mercado da bola, uma reviravolta aí, né? Que pegou a torcida de surpresa. Então já te inscreve, deixa um like, comenta aí por onde você acompanha o Palmeiras em Campo, por onde você nos assiste, que já vai ajudar demais no engajamento e eu vou estar respondendo aí todos os comentários neste vídeo, beleza? Vambora, que depois da vinheta, né, a gente vem com as informações. Pessoal, nessa semana, né, temos mais Palmeiras na Libertadores. Quinta-feira será o palco, né, do jogo de volta dentro do Allianz Parque às 9h30 da noite, né, e o Palmeiras conta com uma vantagem absurda de 4-0 no agregado, onde foi fora de casa, pegou o Universitário do Peru, venceu, convenceu e praticamente encaminhou, né, as vagas às quartas de final da Copa Libertadores, podendo perder, por exemplo, por até 3-0, que avança no placar, que avança, né, de fase, né, na Libertadores. Mas aí vem aquele questionamento, né, será que Abel Ferreira vai poupar jogadores, né? Ele que andou reclamando do calendário, que é um jogo atrás do outro, né? Então Abel vai ter, né, a oportunidade de dar um descanso, né, para a equipe titular ou alguns jogadores, né, titulares para essa partida, né, que é em casa e não tem viagem, não tem desgaste. Aí pode dar mais uma descansada para os jogadores que estão jogando, né, com mais frequência. Tudo indica que sim, com a sequência pesada vindo por aí, incluindo o jogo contra o Sport, que também é o lanterna no Campeonato Brasileiro, né? E temos mais um derby, último do ano contra o Corinthians, né? Onde a gente busca, digamos assim, né, se vingar da Copa do Brasil. O Abel pode optar por um time bem alternativo aí, né? Diante do Universitário, né? Onde, como eu falei, já temos uma boa vantagem. Então, cara, na minha visão, acho que o Abel Ferreira, né, não vai estar errado se aproveitar esse momento para poupar alguns jogadores, dar, né, um pouco de fôlego à equipe. Nos últimos dois jogos, né, Universitário e Botafogo, Abel mandou o que tinha de melhor e venceu as duas partidas e convenceu, né? Mas agora, depois de viagens longas e desgaste físico, a cautela deve pesar mais alto, né? Com certeza aí, né? Para poder, né, deixar o elenco mais descansadinho, né? Mais preparado para o calendário que tá vindo, né? Mas eu acredito que o Abel é um grande estrategista, vai mudar peças de forma cirúrgica e a vantagem é grande. Então é o momento de dar um descanso para esses atletas, de repente nem convocar os caras pro jogo. Cara, bota num time bem alternativo, completa alguns guris da base, terceiras opções e, cara, dá de fato um bom descanso pros jogadores, porque também merecem, cara. Na minha opinião, acho que vai ser bem importante esse descanso pros atletas poderem, né, até voltar melhor, né, pra sequência do Brasileiro, quartas de final da Libertadores, porque, pô, um dia de descanso parece pouco, mas eu acho que já ajuda bastante. Então eu apoio se realmente Abel poupar jogadores, e a tendência do momento é que o treinador bote sim um time totalmente misto ou bem reservão aí para enfrentar, né, o Universitário, onde, né, construiu uma vantagem de 4-0. Então muito improvável que o Palmeiras sofra um revés, né, tão gigantesco assim dentro do Allianz Parque. Mas e tu, meu querido torcedor? Pouparia ou mandaria o que tem de melhor, correndo risco de lesões, de um desgaste prematuro de algum jogador? Deixa a tua opinião nos comentários, porque ela, né, é a que mais importa pra nós. E vamos falar agora de mercado da bola. E o Palmeiras está pronto para fazer uma negociação histórica, tá? Negociação já confirmada e o novo goleiro do Palmeiras é Carlos Miguel, ex-Corinthians, vindo no Nottingham Forest. Todo mundo já sabe disso. Valor 5,5 milhões de euros, que dá mais ou menos 35 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. Porque eu tô tocando nesse assunto de novo. Porque, né, cara, é o goleiro mais caro da história do Palmeiras, tá? O Everton, por exemplo, que tá aí no gol do Verdão há bastante tempo, custou só 2 milhões de reais à época, né? Então imagina uma diferença aí de, pô, 33 milhões entre os dois goleiros, né? E a gente sabe que o Everton fez muita história aqui no Palmeiras. Carlos Miguel tem 24 anos, 2,5 metros de altura e deve começar a princípio como reserva do Everton, né? Mas já com um caminho
bem pavimentado. Marcelo Lomba deve estar saindo, não devemos mais ver Lomba jogando pelo Palmeiras, a não ser que seja uma partida de despedida. E o Everton já começa a ser especulado, por exemplo, em clubes da Arábia Saudita, tá? Então a minha opinião é que a diretoria tá certa em pensar no futuro, contratou um goleiro, digamos assim, que já mostrou ser um grande goleiro, tá? Tanto que tá na Europa, né? Enfim, voltando ao Brasil, porque goleiro a gente sabe, né? É difícil se firmar, geralmente o goleiro é mais experiente, e agora com quase 25 anos, pode ser que ele comece, né, a despontar de fato como um goleiro afirmado, um goleiro importante, até mesmo, né, visando uma seleção brasileira, tá? Cara, Carlos tem um futuro absurdo e perfil europeu, vai chegar ali como, com certeza, reserva do Everton. O Everton não vai ser desbancado de imediato, mas a tendência é a gente ver ele recebendo oportunidades, né, aos poucos aí no Verdão, tá? Era a tua opinião? Essa contratação te agradou ou não te agradou? Comenta aí pra nós, porque vamos continuar falando, né, de mercado da bola e um reviravolta que pegou, né, bastante gente de surpresa, porque tinha se noticiado que a negociação tinha sido cancelada, mas parece que não é bem assim, tá? Além do Carlos Miguel, o clube agora mira Julio Enciso, como a gente também já sabe, meia paraguaio de 21 anos que pertence ao Brighton da Inglaterra. Valor da negociação entre 14 a 15 milhões de euros, mais metas e bônus. Ou seja, né, quase 100 milhões de reais para um jogador jovem que chega, né, como uma espécie de aposta, né? Seria um dos maiores investimentos da história do Palmeiras, né? Novamente, neste ano, o Palmeiras está fazendo investimentos muito fortes, mas aí teve aquela reviravolta. O jogador disse que não queria vir, queria permanecer em solo europeu, mas o Palmeiras deu mais uma insistida. O empresário do jogador, que já vinha com bons olhos um retorno dele ao Palmeiras, visto também, né, o alto valor da negociação, teria convencido o Julio a vestir a camisa do Palmeiras já agora nessa temporada, tratar sua lesão aqui dentro do Allianz Parque e já ir se entregando ao grupo, tá? Porque ele está com uma lesão, vai demorar cerca de 2 a 3 meses para retornar, então pegaria ali, né, praticamente o final da temporada, talvez faria 1 ou 2 partidas, aí faria uma pré-temporada com o Palmeiras já adaptado. Essa é a ideia da diretoria para contar com o jogador, tá? Mas aí fica aquela coisa, vai a minha opinião, de novo, eu não, em toda vez que eu falo do Julio Enciso, eu dou a minha opinião de que o Palmeiras está investindo muito alto para um jogador com números bem modestos, tá? 4 gols, se eu não me engano, e 3 assistências em 20 e poucas partidas na atual temporada. Eu acho que o Palmeiras tinha que investir essa grana num jogador mais afirmado. Eu sempre dou o exemplo do Roger Guedes, mas poderia ser outro jogador, por exemplo, outra posição, por exemplo, eu sei que é o Wallace, né, é o volante que a gente precisa para substituir, por exemplo, a saída do Richard Rios, né, 18 milhões de euros, mais ou menos o mesmo valor, dado as metas que o Palmeiras teria, né, que desembolsar para trazer o Julio. Mas pode ser uma negociação que se concretize aí nos próximos dias e eu quero a tua opinião. Traria ou não traria Julio Enciso aqui pro Palmeiras? Comenta aí, porque a janela tá fechando no dia 2 de setembro, o Palmeiras se movimenta, né, bastante aí neste mercado da bola. E agora vamos falar de mais uma negociação que está acertada e encaminhada, faltando apenas, né, um anúncio oficial por parte do Palmeiras. A gente sabe que o Verdão reformulou praticamente toda a lateral nessa temporada. Tivemos a saída do Vanderlan, né, lateral reserva do Piquerez. Tivemos a saída do Mike, por muitos anos titular do Verdão, junto com o Marcos Rocha, que por muito tempo também alternou, né, titularidade com o Mike. 3 laterais saíram, então o Palmeiras já contratou, por exemplo, o Jair no início do ano, que demorou um pouquinho para se afirmar, mas agora é o titular. O Kelvin também já chegou de forma oficial, então lado direito totalmente reformulado. Agora com a saída do Vanderlan, o Palmeiras já mira, né, um reserva imediato pro Piquerez, já contratou inclusive, né, que é o Jefé, ex-Fluminense, que estava no Rangers da Escócia por 5 milhões de dólares mais ou menos, tá? A ideia foi trazer um substituto imediato após a saída do Vanderlan e um jogador que possa, né, ganhar espaço e se valorizar de forma, né, promissora aí no Verdão.
Cara, minha opinião, tá? O Jefé é um jogador que chega com bastante desconfiança, tá? Porque é um jogador que a gente não viu muito. Começou muito cedo no Fluminense, fez poucas partidas e já foi pra Europa. E o que me pegou de surpresa foi que o Rangers, né, os torcedores do Rangers, comemoraram a saída do Jefé, mesmo ele tendo ganhado o prêmio de melhor lateral do Campeonato Escocês. Comentários como tipo, bah, o Rangers foi lá no Brasil e contratou o único brasileiro que não sabe jogar bola. Então isso me pegou um pouco, mas eu também, né, não vou criticar um jogador antes de vê-lo em campo. Até lá, eu acho que o Palmeiras fez uma boa contratação, né, está fazendo uma boa reformulação no setor defensivo, como a gente vem vendo, né. Também tivemos a contratação do Sousa, por exemplo, o Tigrinho, o Carlos Miguel, que eu comentei nesse vídeo. São jogadores que chegam, né, pra ir reformulando o elenco. A gente sabe que temos Veiga também na mira de outros clubes. Então, cara, o Palmeiras faz certo em ir reformulando devagarinho a equipe, né? E a visão é essa mesmo, muitos jogadores experientes deixando o clube, jogadores afirmados, né, de saída e novas peças chegando. Então eu vou pedir pro torcedor um pouco de calma, pois é natural o Verdão dar uma oscilada, né, passando por uma reformulação. Eu ainda continuo com a opinião que o Palmeiras tinha que trazer jogadores um pouco mais afirmados, tá? Um pouco mais prontos para jogo, prontos para responsabilidade. Mas aí, né, sai um pouco da visão da diretoria. Quero a tua opinião sobre as contratações do Palmeiras aqui nos comentários, porque por hoje é só. A gente vai chegando ao fim de mais um vídeo e a qualquer momento a gente volta com mais informações do Palmeiras aí pra te deixar atualizadíssimo sobre tudo o que acontece no Verdão. Valeu, falou!